mais um contrato terminado, período de férias terminando e aquela velha pergunta: e aí, vai voltar? Essa pergunta sempre foi feita desde que eu estava lá a bordo. Quando você vai se aproximando do período de ir para casa, os colegas sempre perguntam: e aí, vai voltar? Tanto voltar, o contrato já estando batido, perguntam se você vai voltar para a mesma embarcação ou se você pretende abandonar a vida a bordo. Eu saí de lá convicta de que não iria voltar. Sempre falava para os meus colegas e tudo, falava assim: não volto mais, para mim já deu. E a verdade é que eu não querer voltar, porque eu sei que como eu já tinha dito antes, é uma armadilha. Inclusive eu já tentei queimar a ponte, eu já mandei um e-mail para a companhia falando que devido ao processo todo que eu vou abrir tudo com relação à Avianca, minhas bagagens extras, de acordo com a outra série que já estou fazendo, que a justiça aqui no país demora para dar resultado e isso ia acabar, se eu fosse voltar eu ia perder o processo imediatamente, porque eu não ia poder correr atrás, e se eu for resolver o processo eu tenho que adiar minha ida, e eu sei que como eu não tenho essa autonomia de estender minhas férias por mais de 3 meses, eu perderia a oportunidade de voltar. Então eu confirmei com eles que eu estaria ciente disso, de que meu contrato finalizaria, minha ligação com a empresa já teria terminado, mas eu peguei o rapaz do departamento de bom humor e ele simplesmente deixou minha data em aberto. Eu tentei me desligar, mas enfim, ele falou: quando você resolver sua situação com a justiça, você entra em contato e a gente vê o seu religamento. Mas eu não quero voltar. Principalmente com essa decisão, sempre dá a impressão de que eu tô falando mal de trabalhar em navio e etc. Eu sempre tô cuspindo para cima e largando pro pessoal essa má impressão. A verdade é que eu não quero pintar um diabo tão feio assim, porque realmente não é. Quando eu ressalto esses aspectos negativos assim, é um lado da percepção que eu tive, porque eu tenho meus defeitos, eu sou uma pessoa reativa, eu sou uma pessoa rancorosa, então se eu levo uma resposta, um maltrato de um coordenador, de um colega para lá, eu já fico com aquela mágoa, já fico remoendo aquela coisa toda e acabo que devo passar para o pessoal de que não, trabalhar em navio não é bom de uma maneira geral. E não é verdade, eu tive minhas lições e atingir objetivos, né? Eu tive aprendizados, tudo isso. Então eu não diria que é uma experiência que eu não teria feito. Se eu voltasse atrás, eu faria novamente, pelo menos um contrato, mesmo sabendo de tudo isso, fazendo um apanhado geral. No primeiro contrato eu tentei ir com uma mentalidade mais aberta possível, não formar expectativa. Fui com o objetivo realmente de fazer uma imersão na língua inglesa, porque eu tinha feito meu curso aqui em terra, mas eu não conseguia falar. E eu estando lá, eu melhoraria o meu listening e teria essa possibilidade de falar mesmo falando errado, porque não imaginava que era tanto, mas muita gente lá fala errado sim. Então eu era só mais uma, apesar de ter ido sem saber disso. Tive aquele objetivo de fazer minha primeira viagem internacional, que sim, eu consegui. Queria tirar conclusões por mim mesmo do que era realmente aquela experiência de trabalhar embarcada, porque como eu vinha pesquisando durante muito tempo nos blogs e pegando a experiência do pessoal que já tinha trabalho em cruzeiros, então eu queria ter a minha própria percepção, mais um ponto positivo. Eu coloquei ali uma meta financeira de voltar com mais ou menos 3, 4 mil dólares. Não consegui atingir esse objetivo, que eu sou uma pessoa que não tem muita disciplina financeira, muita educação financeira. No segundo contrato coloquei um objetivo financeiro menor, também não consegui voltar com quase nada, não tem jeito. Eu fui também com esse objetivo de criar uma opinião mais fundamentada do que é trabalhar embarcada, porque a minha primeira experiência poderia ter sido uma primeira impressão. Outro objetivo era fazer a mudança de departamento, coisa que eu descobri no primeiro momento do primeiro contrato que eu não poderia fazer, porque restaurante realmente não era uma coisa que eu almejava, eu nunca tinha tido essa intenção de trabalhar em restaurante como garçonete, não tenho vocação para isso, mas era a porta que estava aberta no momento. Minha intenção maior era trabalhar na excursão ou até mesmo na recepção.
Caiu-se por terra também essa fantasia que eu tinha de que seria algo mais tranquilo, mais glamuroso, mais sossegado, e não é. A vida do pessoal, tanto na excursão quanto na recepção, é bem complicada. Eles não têm tanto trabalho braçal como nós temos em restaurante, de corre-corre, de realmente suar a camisa, mas eles têm muito mais pressão psicológica, eles têm que lidar com reclamação de cliente, que não é pouco, eles têm que lidar com aquele volume enorme de clientes chegando no dia da embarcação para fechar a conta de todo mundo, lidam com dinheiro, tem que fazer conta, então não era realmente o que eu estava pensando. E outra, cheguei à conclusão também do sistema que é pautado o trabalho em navio, que é uma coisa bem antiga, tem pirâmides hierárquicas enormes, tantos supervisores, tantos degraus. Tenho passado a questionar muito isso. Torna a empresa muito engessada, acaba sendo meio vazia, meio sem propósito. Isso estava me incomodando muito. Eu concluí de que mesmo se eu mudasse de departamento, eu ia estar ali dentro daquele mesmo sistema e o sistema em si não me agradava. Então mudar para quê? Esse sistema eu não ia conseguir mudar. Essa mentalidade de injustiça, de estar ali nos tirando ao máximo de energia, éramos um recurso humano que deveria ser usado ao máximo. E realmente eu estava exausta, não tinha condição. E eu não concordo com isso. Tenho me encontrado num momento de questionamento disso tudo, de formas de trabalho, emprego, consumo em geral, a relação consumidor com quem está te prestando o serviço, e estou chegando à conclusão de que o que rolava lá, a forma como é, o tipo de cliente que é, o tipo de alimentação que se fornece, é a alimentação mesmo que eu tinha que ter ali, não é uma coisa sustentável para mim a longo prazo. Eu ia me ver doente, muito doente ali em pouco tempo. Na minha vida aqui, tudo bem, eu não consigo, financeiramente eu não posso comer comida orgânica e tudo aquilo de melhor como eu gostaria. Mas eu, por exemplo, eu não tomo refrigerante, aqui em casa a gente não compra refinados, açúcar, sal, farinha refinada, esse tipo de coisa. Então a gente busca ter uma alimentação o mais natural possível, de melhor qualidade possível. E como é que eu ia sustentar esse estilo de vida oposto lá? Não, isso bate de frente com o que eu quero para minha vida. Em contraposição à conclusão que eu tive em relação a cliente no primeiro contato, por exemplo, já descobri uma outra versão nesse segundo. Na primeira vez eu pensava que eles eram sempre bonzinhos, tinham sempre razão, e que quem era vilão ali na história era o supervisor, o coordenador que tratava a gente mal, que abusava emocionalmente da gente, às vezes com pressão desnecessária. O trabalho em si ele já é pressão, porque você tem que lidar com uma demanda muito grande de cliente, você tem que correr, você tem que ir atrás. Somado a isso, a pessoa vir com ironia, vir com abuso psicológico, com gritaria, com desrespeito, essas coisas são pressões desnecessárias. E eu pensava que era só por parte dos superiores e de colegas ali, que alguns deles é vagabundo mesmo, não quer trabalhar e acaba deixando coisa nas suas costas e você acaba não tendo tanto para quem reclamar, porque ninguém liga. Eu passei a ver um outro tipo de cliente também, aquele que vai para lá e vê você apenas como um imigrante que está tirando proveito daquilo de uma certa forma, ou seja, mesmo você sendo explorado, você está no lucro, ele está te dando um emprego. E também aquele cliente que ia na intenção de tirar proveito da própria empresa, que inventava mentira de que o serviço não estava bom, sei lá, de que a comida não estava boa, de que o quarto não estava bem limpo, fazia reclamações, ia na intenção de reclamar para ganhar algum benefício da própria empresa. Para poder ganhar vinho, ganhar passeio, ganhar dinheiro, ganhar desconto, dinheiro de reembolso mesmo, enfim, uma desonestidade. Ok, isso existe em qualquer lugar, existe aqui fora também, mas descobrir esse tipo de cliente por lá também, isso me decepcionou ainda mais, de me convencer de que não importa para onde eu fosse ali, eu ia estar
nesse ambiente. Esse era o tipo de ambiente que eu ia fazer a minha carreira. Então não. Eu, graças a Deus, tenho a possibilidade de agora estar em stand-by. É o meu status no momento. Eu cheguei, não saí correndo para procurar trabalho e eu tô me permitindo a ficar num momento sabático, vamos dizer assim. Graças a Deus e a minha mãe eu posso me permitir isso. Ela tá me sustentando. Antes eu morava só. É lógico que tem seus prós e seus contras. Eu não tenho mais a minha casinha. Não posso morar só, porque eu reduzi meus custos a praticamente zero. De supérfluo é zero, claro. Mas é devido não só sorte, não só a minha mãezinha que me permite isso, mas eu não tenho filho. Não tenho cartão de crédito, enfim, são escolhas que a gente faz. Se eu tivesse filho, agora eu teria que estar correndo aí, ter que bancar o leite da criança, eu não ia poder me dar um luxo desse. Mas, por enquanto, sem trabalho e sem vida a bordo. Não digo que eu nunca voltaria. Se eu voltasse, e principalmente para o carro de restaurante, o mesmo que eu estava, eu iria de encontro a toda essa teoria, toda essa mentalidade que eu estou formando na minha cabeça. Mas nunca diga nunca, né? Poderia até voltar se eu fosse para a loja, se eu fosse para outro departamento, sempre com aquela mentalidade de imigrante, tipo, tô indo para me submeter durante um certo tempo, tirar algum proveito, talvez financeiro e de aprendizado de tudo isso, mas não seria algo de longo prazo para fazer carreira, isso eu não tenho vontade. Então, por enquanto, fica no stand-by. Nunca diga nunca, o dia de amanhã só Deus é quem sabe. Mas, para quem se pergunta, questionamento sempre reavalie, sempre se permita mudar de ideia. É importante parar para pensar, se questionar, mudar, tomar decisões, ver se errou, partir para outra. Enfim, a vida é isso aí.